Lucas capítulo 5, palavra do Senhor. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, para a qual nós abrimos os nossos corações agora. E ao abrir a tua palavra e os nossos corações, nós também chamamos pelo teu Espírito Santo, para nos dar compreensão e a força para viver esta palavra. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém? Pode sentar. É um trecho que vocês conhecem, mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus só diz duas coisas. Você pegar o texto todo, primeiro ele diz assim: vão pescar. Pega o barco aí e vão pescar. Primeira coisa. A segunda coisa, ele diz assim: não temas, doravante serás pescador de homens. Ele só fala essas duas coisas e o pessoal deixou tudo para segui-lo. Quem é esse? O que é isso aqui? Por que a gente tem que tentar explicar, argumentar, assim, tentar convencer as pessoas? Ele só fala isso. Quem é esse? Bom, ele não é um filósofo, ele não é um profeta, ele não é um rabino, ele é o Filho de Deus. É Deus. Essas duas frases de Jesus, tão sucintas, tão curtas, mexeram de tal forma com a vida desses homens, que o texto termina dizendo assim: eles deixaram tudo e foram embora com ele. Ele não explicou nada. Agora, ao ler esse texto, vamos tentar imaginar o que está acontecendo aqui. O texto tem essa descrição, né? Ele está na praia, uma multidão está ali, ele começa a chegar assim perto do mar, então ele vê dois barcos, ele vê os pescadores lavando as redes, ele sobe em um dos barcos e começa a ensinar a multidão. Ele ensina, ele termina, olha para esses pescadores que estão lavando as redes, porque eles saíram para pescar e não tinham pescado nada. Eles sabiam que não era um bom dia para pesca, pescador sabe disso, o mar não está para peixe. Então eles aproveitaram para lavar as redes. E a primeira coisa
que ele diz, ele olha para Simão e diz o seguinte: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui já começa um pouco as nossas histórias, né? Porque eu poderia ter dito assim: escuta, o senhor é profeta, é rabino, é mestre da lei, mas de mar a gente entende. Hoje o mar não está para peixe. Mas Pedro, ele tem essa prontidão para a obediência. E ele diz o seguinte: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Ou seja, não discute, não tem, vai dizer o quê? Ele se percebe diante de alguém que sai do normal. Ele percebe que aquela voz, que aquela palavra que vem para dentro do seu coração é algo que irresistível, que não tem argumentação, não tem o que falar. Ele vai dizer o seguinte: a gente tentou pescar a noite inteira, não deu não, mas sobre a tua palavra nós vamos fazer isso. O que Pedro está dizendo aqui é assim: esse negócio eu acho que não vai dar certo não. Mas ele tem essa coragem de experimentar aquilo que ele acha que não vai dar certo. A palavra de Deus muitas vezes chega até nós, parece uma loucura. Paulo fala isso, que a palavra de Deus é loucura. Aliás, é loucura mesmo. A palavra do Evangelho é baseada em 3 afirmações absolutamente ilógicas e loucas. Primeira, uma virgem sem jamais ter sido tocada por um homem engravida e dá à luz. A gente poderia falar, bom, conta outra, né? Porque, peraí. Segundo, tinha um homem que falava que ele era Deus. E a terceira, um morto ressuscitou. E a gente creu, não é verdade? Não é nisso que a gente crê? Não parece ilógico, não parece... Por que muitas outras vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente fica argumentando no meu coração, mas não vai dar certo, e a gente não obedece, a gente vai fazer do nosso jeito. A fé e a obediência são 2 coisas ligadas. E Pedro, então, apesar de achar que não vai dar certo, apesar de ele achar uma coisa ilógica, ele fala: não, vamos lá. Pausa. É possível que na sua vida e na sua história tenha algumas afirmações de Deus que você diz assim: isso é muito bonito, mas na vida prática, se eu obedecer esse negócio aí, não vai dar certo. Aliás, todo mundo desobedece mesmo. Será que tem alguma coisa assim? O fato é que, a partir dessa fé que obedece, a partir dessa obediência, o texto diz que eles apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Aqui a gente vai ter uma progressão do que acontece na vida cristã. Num primeiro momento, é a fé, é crer na loucura do Evangelho, é abraçar essa mensagem. Me parece um pouco ilógica que uma virgem tenha dado à luz, que um homem dizia que era Deus e que um morto ressuscitou, mas as evidências nas Escrituras e essa outra evidência, que é um calor que eu sinto no meu coração quando eu ouço isso, me leva a dar esse passo. Quando eu faço isso, vem uma bênção, vem um sinal extraordinário. Eles pescaram grande quantidade. Assim, Deus é generoso e Ele vem visitar a gente. Tem gente que para por aqui, creu e fica na bênção, e fica e principalmente aqui é uma bênção material. Mas vejam só, quando isso aconteceu, imediatamente os discípulos fizeram sinais a outros barcos para dividir. Que coisa linda.
Nós cremos, Ele nos toca, Ele nos abençoa e a gente começa a dividir. E sabe o quê? Se eles não dividissem, esse barco ia afundar. Muitos afundam na fé, porque aquilo que Deus lhe dá, tanto como revelações, tanto como bênçãos materiais, você quer reter para você. Eu imagino os olhinhos de Pedro, que é um judeu, já contabilizando por aqui, tem pelo menos aí uns 300 quilos de peixe, a 10 denários o quilo, são 400 não sei quantos, eu vou dar 20 para eu ter que dividir com sócios e tal, vai sobrar, eu vou comprar, começa... Não, a primeira coisa que eles fazem é chamar outros para começar a dividir. Como é que você divide aquilo que Deus te dá? Porque se não dividir, o risco de afundar é muito grande. Aí, essa progressão continua. Eles creram a partir dessa obediência, eles foram visitados por um sinal de Deus, eles começaram a repartir, mas daí Pedro, diz o texto, vendo isto, versículo 8, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui a gente começa a aprofundar esse caminho da fé. Porque a gente crê no Evangelho, a gente é abençoado, a gente compartilha. Mas muitos que creram, foram abençoados e compartilham, nunca realmente foram quebrantados pelo seu pecado e perceber o estrago do pecado no seu coração, para poder entender a reparação ainda maior na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Essa é a mensagem fundamental do Evangelho. A cruz, o sangue de Cristo vertido na cruz, a vida do Filho de Deus dada em sacrifício para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Agora, só quem chorou aos pés da cruz, percebendo a sua própria maldade e a reparação de Deus, é que vai experimentar uma alegria indizível no seu coração, de se perceber como alguém que é pecador e não merecia, e Deus amou até o ponto de morrer na cruz para me fazer filho amado do seu coração. Pedro, de repente ele começa a ter esse insight todo. Ao perceber quem Jesus é, ele olha para ele e a perna treme. Ou seja, primeiro acho que ele fica quebrado por dentro. Primeiro ele fica, afeta o seu psiquismo, mas daí afeta também o seu corpo. E aí ele cai aos pés de Jesus numa profunda sensação de finitude, de pequenez, e numa profunda necessidade de cura e de perdão. Ele se quebranta. Eu diria que um santo não é aquele que não peca mais, mas o santo é aquele que sabe que é um grande pecador e vive quebrantado e dependente de Deus. É por isso que Paulo, sendo o melhor homem do seu tempo, diz assim: dos pecadores do qual eu sou o maior. Ou Isaías, profeta de Deus, quando ele vê o trono, ele percebe isso. O anjo tem que vir botar brasa na boca dele. Eu sou um homem de lábios impuros, eu não mereço isso. Aí tem um livro muito bom que chama O Evangelho Maltrapilho. Por que isso, amados? O Deus do universo olhou para nós. O Deus, o Rei do universo, e viu eu morando numa cabana tosca, caída, suja, caindo aos pedaços, um córrego,
no esgoto, céu aberto, né? E ele bateu na minha porta e disse o seguinte: eu vim para cear com você e morar com você aqui. É isso que aconteceu. Daí sabe o que eu faço? Eu começo a dar um jeito nessa capa, que é o meu coração. Eu começo a limpar, ornar, mas eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa pecadora e perdida. E que em mim, esse dilema terrível, né? Paulo diz assim: o querer fazer o bem está em mim. Mas ao querer fazer o bem, eu encontro uma outra força que me leva a fazer não o bem que eu prefiro, mas o mal que eu detesto. Miserável homem que sou, quem me livrará? Daí fala: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Daí prossegue. O texto diz no versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O que é essa admiração que se apodera da gente diante da pessoa de Jesus Cristo? Eu diria que a palavra que melhor define o que está acontecendo aqui é o temor. O temor. O temor é uma palavra que em português quer dizer medo também. Mas o temor que a Bíblia fala não é um medo que afasta. O temor é essa profunda admiração. E quando eu percebo que Ele é tão infinitamente maior do que eu me curvo reverentemente, com muito cuidado. Então, não é medo que afasta, é uma admiração, é um cuidado, é uma reverência. Porque eu vou dizer lá no fundo do meu coração: eu não tenho nem ideia com o que eu estou lidando aqui. O que é isso? A Bíblia vai usar outras palavras, como o inescrutável, o inominável, o inefável, o indizível. Quem é esse? O que é isso? Essa sensação de finitude, de perceber que não importa o que eu faça, não importa para onde eu vá, eu estou completamente à mercê dele. E se ele, que se esconde de mim, num certo sentido, escancarasse a sua glória, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. É isso que está acontecendo com os discípulos. Então vejam bem, que a fé cristã não é só crer e ser abençoado. Porque tem um evangelho que está sendo pregado assim, e não é isso. O evangelho de Jesus Cristo é crer, é ser abençoado, mas é repartir. E experimentar diante desse que me visita um quebrantamento e um temor muito grande. Não é um coleguinha, é Deus. Não é um amiguinho, é Deus. Não é sequer um grande profeta ou um mestre, é o Filho de Deus. Esse espanto, essa admiração, esse pasmo. E esse Deus, diante de quem a gente se assusta pela sua grandeza, Ele é portador de uma boa notícia. E que Deus é Pai. Ele nos ama. Ele nos quer para perto dele. E no meio dessa situação toda da Palestina, de opressão, Império Romano, Jesus está anunciando isso. Deus é amor. Deus é Pai. Ele nos convida. E para esses homens largarem tudo, bastam só 2 frases. Porque não é tanto o conteúdo das frases que está contando, mas o que conta é quem está falando. Eles estão tão estupefados, eles estão tão admirados. Ele me seduz, ele me constrange, ele me fascina. Eu não preciso explicar muito.
Até porque se fosse eu aqui, eu ia dizer o seguinte: olha, eu tenho uma proposta para você. Você entra na sociedade aqui da nossa companhia pesqueira, você pode ficar com 50%. Mas ele fala o seguinte: olha, não temas, doravante será pescador de homens. Se fosse eu ia dizer, tá, mas o que quer dizer isso? Dá para explicar melhor? Que a gente vai sair com uma rede assim? E como é que vai ser isso? Tem programa, tem cronograma, tem orçamento? Eles não discutem. Ele não quer convencer, ele não tenta explicar, mas ele bagunça todo esse esquema que a gente tem de falsas seguranças no trabalho, no dinheiro, para se lançar e ir embora com ele. E eles deixam os barcos, eles deixam aquele peixe. Novamente, se fosse eu, falaria assim: bom, é o seguinte, vamos primeiro vender o peixe, vender os barcos, a gente já faz um caixa aqui para. Não, eles estão tão atordoados com essa pessoa que não tem absolutamente nada que impeça eles se lançarem absolutamente nessa aventura de segui-lo sem nenhuma segurança. E aí, quando a gente vê essa progressão, primeiro, ouvir e crer, né? Fizeram isso. Segundo, foram abençoados. Vem a bondade e a generosidade de Deus, vem o sinal. Terceiro, eles compartilham isso. Quarto, Pedro se quebranta, cai aos pés de Jesus: eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Quinto, um temor toma conta do coração deles. Quem é esse? Essa reverência, essa admiração. E finalmente, por último, Jesus diz o seguinte: eu tenho uma missão para vocês. Eu não vou levar vocês assim, por levar. Eu vou fazer de vocês instrumentos meus para ir buscar outras pessoas para o meu reino. Eu vou fazer de vocês servos e instrumentos do meu projeto. E aí ele está falando de vocação e missão. Porque, novamente, tem gente que ouviu, obedeceu, creu, foi tocado, recebeu a bênção, o sinal, compartilhou, se quebrantou, tem temor, mas é esquenta-banco de igreja. O fato é que ele tem missão e vocação para cada pessoa que está aqui. E ele deu dons para isso. Eu não sei qual é a sua vocação. Aqui na igreja tem vários trabalhos a serem feitos. No Instituto Actos também. Mas você pode, independente do teu trabalho, aqui ou no Instituto, ali onde você mora, no seu trabalho, ser um pescador de homens. Isso aí não é só para o pastor da igreja, é para todo mundo. Como você faz isso? Semeando a palavra, dando bom testemunho, anunciando o evangelho, orando com quem precisa. Significa dizer que ali onde você trabalha, onde você está, você se identifica. Sou cristão, põe a Bíblia em cima da mesa. E se alguém está triste, meu irmão, você está triste, estou vendo que você está triste aqui, quero orar por você. Jesus Cristo pode trazer alívio, esperança. Abre a sua boca. Essa tarefa é para todo mundo. Aí, assim, e siga Jesus com essa paixão e com esse desprendimento que os discípulos da primeira hora fizeram. Porque, sabe, as demandas do discipulado
continuam as mesmas. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. As demandas continuam as mesmas, mas são demandas que não é para nos colocar debaixo de culpa ou de constrangimento. É aceitar um convite amoroso para uma aventura na nossa história de vida, que é incomparavelmente melhor do que todo e qualquer projeto humano que eu pudesse ter. É segui-lo apaixonadamente, todos os dias da minha vida. E experimentando, ao longo da minha vida, esse processo, que não é um processo fechado, linear. Né? Crer, se obedecer, ser abençoado, se quebrantar, o temor, a missão. É circular, você volta outra vez. Você recomeça outra vez. E mesmo aquele que é um missionário e que está trabalhando e tal, de vez em quando ele tem essa necessidade de recomeçar outra vez, de ouvir a sua voz, de ter essa prontidão para obedecer aquilo que ele acha que não vai dar certo, de experimentar novamente a visitação, a bênção. Então, essa é a graça é essa possibilidade de recomeçar mais uma vez, outra vez, e tantas quantas forem necessárias. Então, queridos, da mesma forma que Jesus passou ali e olhou aqueles pescadores ali lavando a rede e viu neles os apóstolos e as colunas da igreja, ele também hoje passeia novamente entre nós com o seu Espírito Santo. E aqui sentado, gente talvez que tem uma ocupação simples, gente que tem uma rotina diária, ele está vendo evangelistas, está vendo pastores, está vendo profetas, está vendo missionários, está vendo pessoas estratégicas para o seu reino. E à medida que nós nos disponibilizamos na mão dele, confiamos nessa palavra que vai nos sendo revelada e nos lançamos nessa aventura de servi-lo, a gente vai se surpreender com o que Deus pode fazer ao longo da nossa vida. Para isso, ele procura pessoas que querem se relacionar com ele, não interessados só nas bênçãos e no porão cheio de peixe. Isso é secundário. Você recebe, mas é para os outros. É para doar. Porque muitos de nós vivem assim, né? A gente tem uma relação muito interesseira com Deus. Tanto é que quando a gente vai orar, a gente só ora para pedir as coisas. Eu descobri o seguinte, que quando eu comecei, ao invés de pedir, dar graças e agradecer por aquilo que eu tenho, e por aquilo que ele já realizou na minha vida, na vida da minha mulher, dos meus filhos, é tanta coisa, que eu fico agradecendo, quando chega na hora de pedir, eu fico com vergonha de pedir. Porque eu sei que tem muita gente que tem muito menos que eu ainda vou querer mais, eu já tenho tanto. E ao invés de pedir, eu falo, não, deixa eu dividir o que eu tenho e continuar agradecendo. Então, amados, pense um pouco, onde é que você está nessa história? Qual é o passo que você precisa para que essa palavra se cumpra em você? Que palavra é essa que se cumpre em nós, aqui nesse texto? São de pessoas que são obedientes, que creem, que são abençoados, que são compartilhadores, são generosos, são quebrantados, têm um grande temor de Deus e estão trabalhando para Ele. É só isso. Não precisa complicar, é só isso. Tá bom assim.
Então eu não sei onde você está nessa história. Mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Porque a palavra não é só para a gente ouvir e falar, poxa, que maravilha. A palavra, ela demanda uma resposta no nosso coração. Uma tomada de posição. Essa palavra que é convite a viver assim, cheio de fé, de obediência, sendo abençoado, mas essa bênção se torna bênção para outros, compartilha, quebrantados, andando no temor do Senhor e servindo. E eu estou sentindo no meu coração de fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu vou fazer um apelo, porque eu acho que essa palavra demanda uma resposta, demanda uma tomada de posição, demanda alguma coisa uma resolução no meu coração. Então, a gente vai ficar em silêncio e eu vou pedir que se coloquem de pé todos aqueles que de alguma forma estão ouvindo o convite de Deus para algumas dessas etapas da fé. Pessoas que querem entregar suas vidas a Jesus e crerem. Pessoas que têm sido abençoadas, mas não dividem, que querem fazer resolução hoje de começar a partilhar. Pessoas que não têm um coração quebrantado, se tornam pessoas rígidas, legalistas, donas da verdade. Preciso dessa humildade de reconhecer, eu sou um grande pecador. E uma das formas melhor para reconhecer isso são nos conflitos que a gente tem na família, que a gente fica achando que o outro que é o problema, quando sou eu que preciso me quebrantar, pedir perdão para Deus e pedir perdão para Ele. E tantos outros que, tendo sido visitados, têm o temor, precisam se lançar nessa aventura de servir, da missão. Então, enquanto a gente ouve essa música, você fique de pé e a gente vai terminar esse culto orando com essas pessoas que nesta noite estão tomando uma resolução nos seus corações em resposta a uma palavra de Deus que ouviram. Bom? Amém. Glória a Deus, Senhor, pela resposta do teu povo, Senhor. Obrigado porque a tua palavra se cumpre hoje aqui, como se cumpriu na vida desses primeiros discípulos lá naquela praia do Mar da Galileia. Aqueles que ouvem a tua voz e deixam os seus afazeres de lavar rede para estar perto de ti, para te seguir, para te ouvir, para te temer, para se quebrantar diante de ti, Senhor. Para serem tocados e visitados por ti. Obrigado, Senhor. Que a tua palavra se cumpre nesta noite, Senhor. E todos esses que se levantaram, Senhor, tu conheces as razões pelas quais eles estão manifestando esse momento. Senhor, atende o desejo do coração deles, para que eles tenham vida e vida abundante em ti, Senhor, para que eles se reapaixonem por ti novamente, para que eles tremam e temam diante de ti, para que eles se quebrantem, para que eles sejam generosos em compartilhar as bênçãos que recebem, e para que eles te sirvam, Senhor, como instrumentos para a construção de um mundo melhor e de uma igreja mais santa, Senhor. Senhor. Emanuel,
Vou pedir ainda que o pastor Emanuel, então, ainda ore e nos abençoe também, nos dê a bênção. Eu não sei se com isso é o término do culto, se tem mais alguma coisa. Mas Deus tem visto a sinceridade dos seus corações. E eu sei que vai honrar isso e fazê-los servos e crentes ainda melhores e mais maduros. Que assim seja. Amém. Pai amado, recebemos a Tua palavra e o Teu Espírito que perscruta a divisão da alma e do Espírito trouxe cura para o nosso ser hoje. Sei que o Senhor nos tocou profundamente, porque a Tua palavra foi ministrada pelo Teu Espírito e Ele torna ela viva. Ele torna aquilo que entra para dentro de nós e traz-nos a consciência de que somos pecadores, de que somos falhos e de que muitas vezes a nossa relação com o Senhor é uma relação superficial, que não passa apenas da experiência da religião, ela não passa apenas da experiência de um encontro semanal. Mas assim como o Senhor fez com os discípulos, assim como o Senhor mudou a história deles, que bastaram apenas 2 frases, porque foi o Senhor que falou. Eu creio que o Senhor está mudando histórias de vida hoje, não porque as palavras em si tocam o coração, a alma, mas porque foi o Senhor que falou. E quando o Senhor fala, a vida inunda os corações. Quando o Senhor fala, até aquele que está morto passa a ter vida. Quando o Senhor fala, o coração humano é quebrantado e é uma consciência profunda de que o Senhor é Deus e nós somos pecadores, homens e mulheres limitados. Quando o Senhor fala, os nossos medos vão embora. Quando o Senhor fala, há um rio de água viva que entra por dentro de nós e transpassa todas as áreas da nossa vida, e nós somos limpos, somos renovados, somos perdoados. E o perdão é justamente essa experiência de quem não merece. E nós não merecemos, porque se nós merecêssemos, Senhor, seria apenas uma retratação. Mas nós estamos diante do Senhor, certo de que não merecemos. Mas é justamente por isso que nós recebemos a Tua palavra, a Tua salvação, o Teu renovo, Senhor, nessa noite. E assim como o Senhor fez com Pedro e os discípulos, nós queremos essa progressão na nossa vida. Que nós não fiquemos apenas na experiência do milagre, embora ele seja maravilhoso, mas que a gente caminhe, Senhor, para aquele senso de deslumbramento, que estamos diante do Deus Altíssimo, e que basta apenas uma palavra dEle, para que tudo ganhe vida na nossa vida. Ensina-nos, Pai, que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perder a nossa alma? De que adianta a gente ganhar vários barcos cheios de peixes e farturas, mas se no meio desse processo a gente perder a nossa alma? Creio que o Senhor está falando aos nossos corações e essa igreja, desde que esse ano começou, que nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor, que a gente precisa se prostrar diante do Senhor, e da gente reconhecer estupefatos, estamos diante do mistério,
estamos diante do Deus que é muito além da nossa compreensão, porque diante de um mestre a gente apenas ouve, diante de um profeta a gente apenas ouve, diante de todas as expressões humanas de sabedoria a gente ouve, mas diante do Senhor a gente se ajoelha, se rende e adora ao único Deus. É isso que nós queremos fazer. Gera vida em nós pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.